Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional aqui direto do estádio Beira-Rio, né? Que será palco, inclusive, do jogo de amanhã contra o Bahia, mas hoje recebeu, né? Um evento importante. A apresentação de Magrão, o novo gerente esportivo do Internacional, né? Ídolo colorado, campeão da Copa Sul-Americana e de 2 campeonatos gaúchos, deu uma aula, né? E também explicou um pouquinho como será a sua atuação dentro do vestiário colorado, que treinou no CT do Parque Gigante hoje pela manhã e pode ter novidades no time para encarar o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então e nesse vídeo eu quero te contar um pouquinho, né, do que foi a apresentação de Magrão, né, o novo gerente esportivo do Internacional, ele que chega num cargo que ainda não existia no Internacional, mas claro, já existia em outros clubes do futebol brasileiro, né, o caso do Corinthians, né, que tem o Alessandro, ex-lateral direito nessa função, o D'Alessandro, ídolo histórico do Internacional, exerce essa função no Cruzeiro, o goleiro Vitor no Atlético Mineiro e por aí vai, tá? São vários exemplos que a gente pode citar de profissionais que estão atuando nesta área e o Magrão, né, chega para ser o gerente esportivo do Internacional. A primeira dúvida que eu já quero sanar aqui na abertura desse vídeo é justamente a dúvida que mais me chegou nas redes sociais em relação à atuação do Magrão, né? O Magrão que após a sua aposentadoria em 2015, quando jogava pelo Novo Hamburgo, o Galácticos do Vale, né, naquele momento, naquele gauchão de 2015, no time do Roger Machado, que tinha lá o Fred, zagueiro, enfim, o Magrão se aposentou naquele time. Ele citou, né, que logo depois de parar de jogar futebol, precisava se realocar de alguma forma. E encontrou, né, nesta função de empresário de futebol, de agente, né, de cuidar da carreira de alguns jogadores, uma função que ele gostou, né, e exerceu até 2019. Na verdade, final de 2018, já que em 2019 começou uma nova trajetória, né, dentro da Major League Soccer, né, a Liga Americana, né, trabalhando em especial até sexta-feira passada no Inter Miami. Revelou que o primeiro contato que teve com o presidente Alessandro Barcelos foi em outubro, né, da temporada passada, onde recebeu o primeiro convite, mas como estava muito adaptado aos Estados Unidos, acabou declinando, né, da ideia e depois, né, permaneceu por lá até a sexta-feira. Chega, gente, com a ideia, né, de ser um elo entre o vestiário e também o gabinete, vamos dizer assim, né? Entre o trabalho do Mano Menezes, entre os jogadores e entre a diretoria. E eu faria um a mais aqui, tá? Pela entrevista, e eu acompanhei ela aqui em loco, é um elo também entre a torcida e o clube. Finalmente, um discurso onde o torcedor pôde se sentir representado. Enxergando problemas, claro que não destruindo tudo o que está sendo feito, ele fez questão de frisar isso, né? Não tem como ter um diagnóstico sem estar aqui dentro. Ele chegou hoje, literalmente hoje, ele chegou ao Internacional, né? O Inter que fez seu primeiro e último treino antes de encarar o Bahia, porque teve uma longa viagem para a Venezuela, então ele teve um primeiro contato muito rápido com o grupo de jogadores e agora, né, a partir de hoje vai começar o seu trabalho, né, conversando, né, com o pessoal do Capa, né, conversando, né, com o Mano Menezes e aos poucos, né, tentando introduzir o seu método de trabalho, que vai muito além, né, do que chutar porta de vestiário. Inclusive ele foi contrário a este termo, né, chegou a dizer que o futebol mudou, que coisa que se fazia na época onde ele era jogador, né, lá quando jogou pelo Inter, jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras, já não é mais, né, a forma correta de se fazer as coisas. Chegou a dizer, né, que conversou com o presidente e gostaria, né, de ampliar, inclusive, a sua forma de atuação e não só ser só um interlocutor, né, entre essas partes que eu citei, mas também, né, participar da estratégia de jogo, né, da leitura dos dados do Capa, né, na prospecção de jogadores e por aí vai, né? É um cara que quer viver o clube ativamente. Chegou a dizer que vai viver muito mais no clube do que com a sua família, né? Digamos que os 7 dias da semana sejam completos, né? 2 ou 3 ele vai passar com a família e 4 a 5 aqui com o clube, viajando, né, estando no dia a dia, né, vivendo o ambiente do vestiário e tentando mudar um pouco as coisas. Eu separei uma resposta, para mim a melhor, tá, da entrevista do Magrão, falando justamente sobre isso, né? Qual será a primeira atitude do Magrão, né, que vem vendo os resultados do Inter, acabou dizendo que não se preocupa muito, né, com as derrotas, porque o trabalho ele tem que ser superior a tudo, né? Não pode mudar tudo nas derrotas, né, numa sequência ruim, né? Mas ficou preocupado porque perdemos o Grenal, né? E o Magrão está falando sobre a sua primeira atitude. O que ele
vai fazer a partir de hoje aqui no estádio Beira-Rio, tá falando o novo gerente esportivo e ídolo colorado, Magrão. Parte sanguínea, a gente nunca vem chutando a porta. A gente vem respeitando. E o jogador, o olho no olho, a conversa, a verdade, você consegue fazer isso. É aquela coisa, você pode mandar o cara para aquele lugar dando risada, você pode mandar ele, e até eu comentei vou até expor aqui, até comentei que assim, eu não consigo estar num vestiário e na hora do Pai Nosso ali, de entrar em campo, aquela motivação e eu ficar num canto sentado. Eu não vou conseguir fazer isso, porque isso daí é mais forte que eu. Isso é minha essência. E eu tô voltando para casa por conta da minha essência. Por isso que estou voltando. Porque eu quero sentir isso de novo. Eu queria estar naquele vestiário na Venezuela, todo mundo se abraçando. Isso é uma coisa que está dentro de mim. Gostou da entrevista? Gostou do Magrão? Deixa no comentário aqui, eu quero ler a tua opinião sobre este assunto, beleza? Quero ampliar, gente, falando um pouquinho sobre o jogo de amanhã. Afinal, um jogo decisivo, né? Contra o Bahia, onde o Internacional treinou no CT do Parque Gigante. Aqui atrás de onde estou, né? Estou na zona mista, né? Do estádio Beira-Rio neste momento. O Inter fez o seu último treino no CT Parque Gigante. E a dúvida está na presença ou não de Gustavo Campanharo, que não esteve treinando no CT hoje, né? Fez apenas trabalhos específicos, né? Levou uma pancada no tornozelo, mas pelo que eu pude apurar ainda é um jogador que não pode ser descartado, tá? Uma tendência que não jogue, certo? Então, no mais, o Inter praticamente escalado. O René voltou a trabalhar e ainda fica a dúvida, né? Se vai começar, se vai entrar no segundo tempo ou se vai ser guardado para o jogo da quarta-feira, onde teremos uma verdadeira decisão aqui no Beira-Rio. Jogo 9h30 da noite contra o América Mineiro. O Inter precisando reverter uma desvantagem importante na Copa do Brasil. Então, projetando esse time do Internacional para encarar o Bahia, jogo amanhã, 4 horas, com o John no gol, recebendo uma sequência, né, na meta colorada. Rômulo como lateral direito. Moledo não treinou e deve ficar de fora, né, sendo preservado. O Inter tendo cuidado com os seus zagueiros. Afinal, o Gabriel Mercado teve uma lesão muscular e vai desfalcar o Inter por 3 semanas. O Inter não quer perder o Moledo junto, né? Então, Igor Gomes deve fazer a sua primeira partida como zagueiro pelo Internacional, ao lado do Nico Hernandes, e a dúvida na esquerda entre René e Tauá Lara. O meio-campo, né? O Campanharo fica com esse ponto de interrogação. Se jogar, será parceiro com o Johnny. Se não jogar o Campanharo, o Johnny e Depena vão abrir o meio-campo. Alan Patrick, Wanderson e Pedro Henrique. E na frente o Luiz Adriano, que desencantou no último jogo, fez o segundo gol do Inter na vitória contra o Metropolitanos por 2-1 na Venezuela. Certo? Então é isso, gente. Um jogo importante, né? O Inter que dá sinais aí de mudança no ambiente aqui do estádio Beira-Rio precisa, né, emendar uma sequência de vitórias para chegar, né, na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Precisa reverter a desvantagem em relação ao América Mineiro para seguir vivo na Copa do Brasil. E claro, né, depois tem o Nacional pela Copa Libertadores para que a gente encaminhe a classificação para as oitavas de final da maior competição do continente, certo? Lembrando que esse jogo, né, Inter e Bahia, está disponível para palpitar em KTO.com. Então te registra lá, né? O link está na descrição aqui do vídeo para que você possa, né, fazer o seu cadastro, né? Hoje já tem jogos do Campeonato Brasileiro, a gente ligando o secador contra alguns times que estão à nossa frente no Campeonato Brasileiro. Teve jogos na Europa, né? Terão outros jogos também para você palpitar e se divertir. Não é cadastrado ainda? O código COLAR te dá 20% de free bet no teu primeiro depósito, certo? Aquele abraço, não vai embora sem deixar o like e te inscrever no canal e a gente se vê. Fui!